Olá pessoal, de volta agora para falar um pouco sobre transformações isobáricas. A relação matemática que expressa as transformações isobáricas é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Esses dois cientistas que independentemente conseguiram observar o que acontecia em uma transformação isobárica com as variáveis de estado. Então, uma transformação isobárica é o que está definido aqui. Quando uma determinada massa de gás sofre uma transformação sem que haja variação de pressão, dizemos que houve uma transformação isobárica. Na prática, uma transformação isobárica seria você fazer com que a temperatura de um gás variasse em um meio onde ele pode se expandir livremente. Não vai haver pressão impedindo a expansão do gás. Então, isso seria uma transformação isobárica. Diagramaticamente, você tem aqui o sistema com uma pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1, e após a transformação, esse sistema tem uma pressão P1, um volume V2, uma temperatura T2. Pense um pouco, de novo, baseando-se naquele modelo de gás que a gente já conversou dentro da sala de aula, durante as nossas aulas. O que acontecerá com a outra variável de estado em virtude de uma mudança em uma delas? O que acontecerá com o volume se eu mudar a temperatura? O que acontecerá com a temperatura se eu variar o volume, mantendo a pressão constante? Lembre que aumentar a temperatura significa aumentar a velocidade média das partículas. Aumentar a velocidade média das partículas, simplesmente aumentar a velocidade média das partículas, faz com que elas colidam mais vezes com o recipiente e colidam de forma mais intensa. Então isso geraria um acréscimo na pressão. A forma que o gás encontra para contornar isso, para fazer com que a pressão permaneça constante, é mudando o seu volume. Então, Charles e Gay-Lussac perceberam que em uma transformação isobárica, se você conseguir fazer com que um sistema sofra uma mudança de temperatura ou de volume, sem que haja uma mudança na sua pressão, ele verificou que o volume do gás dividido pela temperatura do gás, a qualquer instante durante a transformação, era constante. Ou seja, voltando para o nosso exemplo anterior, se você tem aqui uma pressão P1, um volume V1, uma temperatura T1, o gás sofre uma transformação isobárica. O gás sofre aqui uma transformação isobárica. E passa para um estado com a mesma pressão, com volume diferente, uma temperatura diferente. Charles e Gay-Lussac perceberam experimentalmente que esse volume inicial dividido por essa temperatura inicial seria igual a esse volume final dividido por essa temperatura final. E se eu produzisse aqui uma nova variação, mantendo a pressão constante, um terceiro estado, um quarto estado, um quinto estado, V sobre T seria sempre constante. Essa relação matemática, ou como queira, essa relação matemática, ambas expressam a mesma coisa e são conhecidas, é o que a gente conhece como lei de Charles e Gay-Lussac, a lei das transformações isobáricas.